Pessoal, voltamos agora como prometido, né, vamos falar aqui do governo Médici, 1969-1974, também conhecido por os anos de chumbo e os anos do milagre econômico, ok? Então, vamos aí discutir um pouquinho esta questão do Médici. Médici, presidente da linha dura, tá? É chamado os anos de chumbo porque é uma forte repressão. Então, gente, à medida em que a ditadura tem um incremento econômico, à medida que do ponto de vista econômico ela se desenvolve, mesmo baseado no capital estrangeiro, esse é um dado da ditadura, tá? Mesmo baseado, né, muitos consideram os governos da ditadura como entreguistas, mesmo baseado no capital estrangeiro, nós temos aí um aumento da repressão, mas com uma censura, uma grande parte da população não fica sabendo. Então, o regime tem um grande apoio popular por enquanto, tá bom? No governo do Médici, nós temos o chamado Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, no qual é desenvolvido o chamado milagre econômico, tendo em vista que há uma oferta de recursos internacionais e o Brasil contrai esse dinheiro para estabelecer todo um processo de construção das chamadas obras faraônicas, tá bom? Então, a partir daí, nós temos a utilização dos meios de comunicação, obviamente, como divulgadores do regime militar e como a censura não passam aquilo que acontece no Brasil. Só passam de catástrofes aquelas situações fora do Brasil, né? O próprio Médici disse que o Brasil é um mar de tranquilidade. Então fecha a tela para mim, Douglas. Vamos aí analisar um pouquinho este período, tá? Como a oposição está proibida de se manifestar também, porque o Congresso está fechado, nós temos o desenvolvimento dos movimentos de esquerda, né, as guerrilhas rurais e urbanas, e ao mesmo tempo os movimentos de repressão, tá? Algumas situações, nós temos aí Aliança Libertadora Nacional, Vanguarda Popular Revolucionária, Dissidência da Guanabara, Movimento Revolucionário de Outubro, nós temos a VAR Palmares, a Colina, nós temos aí a participação do Marighella, tá? Do Lamarca, que são os movimentos de esquerda, e isso do ponto de vista rural e urbano, principalmente rural, a guerrilha do Araguaia, tá bom? Que vai ter um alto índice de mortes, inclusive. Como repressão do governo, nós temos o DOI-CODE, a OBAN, Operação Bandeirantes, o DOPS e também aí o Comando de Caça aos Comunistas, tá bom? São os órgãos de repressão. Então aqui nós temos um grande nível de repressão, ao mesmo tempo que nós temos uma incrementação econômica, o Brasil cresce cerca de 10% ao ano, tá? A população tem, uma classe média tem poder de compra, tá? Mesmo que isso seja através de fornecimento de crédito, e isso então promove aí um favorecimento, uma visão positiva do governo, tá? É época das obras faraônicas, construção da Transamazônica, que não foi finalizada, construção da ponte Rio-Niterói, início da construção da hidrelétrica de Itaipu, tá? Então, o Brasil cresce, a produção cresce, as exportações crescem, tá? Mas tudo isso calcado no empréstimo de dinheiro. Com isso, nós temos esse sentimento ufanista, né, com slogans como, por exemplo, Brasil é o meu deixo, ninguém segura esse país, pra frente Brasil, esse é o país que vai pra frente, tá? A discussão sobre o mais de 200 milhas, a ampliação da costa de domínio brasileiro durante esse período, né? Que é o período também que o Brasil ganha a Copa do Mundo, de 70, no México, e que é utilizado também como veículo de propagação do governo, tá bom? Volta aqui para mim, Douglas, por favor. O problema está, como o crescimento do Brasil foi calcado em capital estrangeiro, quando nós temos a crise do petróleo em 73, o preço do barril do petróleo é elevado, com isso esse empréstimo torna-se mais caro e o Brasil começa a viver aí uma alta inflacionária, uma diminuição do poder de compra e ao mesmo tempo a ditadura não vai conseguir se sustentar, tendo em vista aí uma insatisfação da população, tá bom? Então no governo Médici nós temos, para fechar, uma incrementação da repressão, porque nós temos também uma grande manifestação dos movimentos de esquerda, tá bom, gente? Desenvolvimento econômico, milagre econômico, mas com a crise do petróleo, aí começa a ruir a ditadura, tá bom, gente? Então vamos falar na sequência do governo Geisel. Até já!